Vamos abrir nossas Bíblias, João, capítulo 20. Já estamos quase encerrando a nossa jornada no Evangelho de João. Nós vamos ler até o verso 18. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, foi à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou em hebraico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Santo Deus, eterno Pai, dá-nos compreensão, ó Deus, desse momento tão importante, tão singular, tão fantástico, ó Deus, que os teus discípulos presenciaram e que Maria Madalena teve o privilégio de compreender esta obra tão maravilhosa que é a ressurreição. Que a tua palavra hoje possa gerar em nós a verdadeira esperança, a verdadeira fé, o verdadeiro desejo de viver segundo o teu querer. Assim que rogo ao Senhor no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. A verdade mais preciosa da vida é a ressurreição de Cristo Jesus. Não existe em nenhum outro relato de literatura religiosa algo tão fantástico como a ressurreição. As pessoas podem falar de visões, as pessoas podem falar de experiências que tiveram por ter visto alguma coisa, sentido alguma coisa, mas a maior experiência, a experiência mais significativa de toda a história da humanidade é a história da ressurreição. Não há nada igual em nenhuma outra literatura. O islamismo não crê na ressurreição, Maomé não ressuscitou.
O budismo não acredita na ressurreição, porque Buda também não ressuscitou. Ninguém na história humana ressuscitou como Cristo Jesus. Se nós olharmos para toda a história da humanidade, e se a pessoa virar e falar assim, mas Allan Kardec foi uma pessoa muito inteligente. Sim, escreveu muitos livros e muito inteligente. Mas ele morreu e os restos mortais dele ainda estão lá na França. Do meu mestre, não. Ele ressuscitou, corpo, alma e espírito. A ressurreição é um marco fantástico de toda a história do cristianismo. Mas como nós podemos comprovar que Cristo ressuscitou? Essa é a grande pergunta que se tem. Então nós precisamos entender que hoje nós não vamos esgotar esse assunto. Esse assunto nós vamos avançar um pouquinho nos próximos capítulos. Mas hoje eu gostaria de destacar aqui com os irmãos que as pessoas, as testemunhas oculares da ressurreição foram 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e uma mulher, Maria Madalena. Eles tiveram e viram que o corpo de Cristo Jesus ressuscitou. Não estava mais no sepulcro. E essa foi uma grande preocupação dos judeus. Essa também foi uma grande preocupação de Herodes. Por isso que quando Arimateia vai lá pedir, na sexta-feira, o corpo de Jesus, para que retirasse antes do sol, o sol se pôr, eles permitiram. E os soldados acompanharam, até que ele foi sepultado, como nós vimos a última narrativa, e foi colocado, e uma grande pedra estava posta. A narrativa nos terminou assim. Agora, Maria Madalena vai ao domingo, não vai ao sábado, porque o sábado os judeus estavam guardando. E só poderiam fazer isso no sábado à noite. Mas sábado à noite não seria conveniente estar ali naquele ambiente dos sepulcros. Então, Maria Madalena vai pela manhã. E chegando ali, ela é a primeira testemunha ocular de que Cristo não estava mais no sepulcro. Não havia mais o corpo de Jesus. Isso é muito interessante, que de imediato os 3 discípulos vão correndo para averiguar se essa mensagem era verdadeira. Eles chegam e eles testemunham que realmente o corpo de Cristo não estava lá. Agora, existe algo aqui muito interessante. Pedro chegou primeiro ao sepulcro, aqui no verso 4. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera na cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. O que isso significa, queridos irmãos? Isso é um sinal de que o corpo de Cristo não foi roubado. João faz essa descrição para nós. João nos mostra que houve uma preocupação ao ato da ressurreição. Porque se Jesus fosse um adolescente rebelde, ele acordaria e a cama dele ficaria como, queridos irmãos? Como a cama de todo adolescente. Bagunçada, não é mesmo, irmã Tereza? É difícil ter um adolescente que não deixa a cama organizada. Mas Jesus, ao ressuscitar, há um cuidado em dobrar. Dobrar e deixar isso como um sinal de que Ele ressuscitou. De que Ele não mais faz parte do nosso mundo material.
ele tem um corpo diferente, ele tem um propósito diferente, e ele está anunciando então a redenção por completa, a redenção transformadora, a redenção regeneradora para as nossas vidas. Isso é um relato de uma testemunha ocular, mas não para aí. Maria volta lá para dentro, e ao chegar lá, ela tem uma visão, tem 2 anjos lá. Ela começa a conversar com aqueles 2 homens. Ela imagina então que é alguma pessoa que está ali, que cuidava daquele local, até que Jesus se identifica a ela, e ela reconhece Jesus. Ela o chama de Raboni, ela o chama de mestre. Ela o reconhece, ela sabe quem ele é, ela tem memória afetiva com Jesus, ela tem memória de que Jesus ensinou algo para ela, ela tem memória de que ele estava de uma forma diferente. E Jesus manda a ela ir e anunciar a ressurreição. Queridos irmãos, existe sempre uma série de situações que a gente pode tirar aqui a gente não vai esgotar esse texto é um dos textos mais fantásticos para nós estudarmos na palavra de Deus. Eu quero tirar algumas lições aqui, mas vai ser muito pouco, diante da riqueza que nós temos diante desse texto. Eu já falei em comparação às outras religiões, eu já falei que houve testemunhas oculares, mas agora eu quero falar um pouco para as mulheres, porque Maria Madalena tem uma preocupação que os homens não têm. Nós vemos então uma distinção, a distinção do cuidar, do lado materno, do feminino. Isso é diferente do masculino. Pedro já entrou, foi lá, olhou, o outro não quis nem entrar, o outro entrou, deu uma olhada, verificou, está certo, o corpo não está aqui, mas a mulher não. A mulher, ela chega, ela tem um olhar diferente sobre as coisas. E aí eu entro numa reflexão muito grande. Se, de fato, a proposta do feminismo, promovido pela Simone de Beauvoir, fruto de um iluminismo e de um existencialismo extremamente precário, é a solução para a vida. A solução que as grandes mulheres acreditam que é a solução. Observe o que Cristo está fazendo, o que a palavra de Deus está nos dizendo. Olha o que a palavra de Deus está nos mostrando, atestando para nós, que existe uma diferença do gênero masculino, do gênero feminino, que existe uma distinção do homem e da mulher, e que aqui, nesse ato, Jesus, a primeira pessoa com quem Jesus conversa, depois de ressuscitar, é com Maria, uma mulher. E aqui, então, a gente pode tirar algumas lições desse texto. A primeira delas é que, no Evangelho de Cristo Jesus, há a verdadeira liberdade. Amém? A verdadeira liberdade. Nós não precisamos de nenhum discurso feminista no meio da igreja. Nós não precisamos de nenhum discurso de identidade dentro da igreja. Nós precisamos simplesmente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos diz que a mulher, com o feminino, com o jeito dela, com o jeito maternal dela, tem sentido e significado muito importante no reino de Deus. Além disso, ela tem sentido, significado e importância. Jesus não falou primeiro com Pedro, Jesus não falou com João. Olha que coisa interessante, ele vai conversar com Maria. E ele conversa com ela numa troca agora de propósito de vida. Conversa com ela agora com um propósito de missão. E ela recebe então a missão. Porque se nós temos a grande missão da igreja, dos discípulos, que era aprender o Evangelho e viver com Cristo e andar com Cristo, agora nós vemos então que a missão vai ser outra. Ela é acrescida
de ir e anunciar. E Maria, então, é imbuída agora dessa palavra de poder, desta palavra de salvação, desta palavra de esperança. Vá e diga a todos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Eu vi o Senhor. Olha que palavra poderosa. Eu vi o Senhor. Muitas pessoas têm esse tipo de experiência. Muitas pessoas. A minha esposa teve esse tipo de experiência quando ela esteve enferma e fez uma cirurgia, e ela teve essa experiência de que ela viu o Senhor. Agora, recentemente, nós ouvimos o testemunho também de um dos missionários, que ele disse que está havendo relatos de que eles estão vendo o Senhor lá na Ucrânia. Estão vendo Deus os protegendo e os guardando. A irmã Marinelli, alguns anos atrás, sofreu um acidente, e ela disse que ela se sentiu totalmente cuidada por Deus, como se Deus estivesse abraçando ela. Por que querem duvidar da palavra de Deus até hoje, dizer que não houve a ressurreição? Eu creio na ressurreição. Nós precisamos entender e crer na ressurreição. Quando ela diz, eu vi o Senhor, eu fico até estremecendo disso. Eu acho isso maravilhoso, porque todo olho verá o Senhor, e todo joelho se dobrará ao ver o Senhor Jesus. Eu quero ver o Senhor. Eu não tive essa experiência, mas tem relatos aqui de outros irmãos aqui na igreja que também viram o Senhor de outras formas. Viram o Senhor os livrando, viram o Senhor os transformando. A mensagem da ressurreição quer nos dizer isso. Cristo está vivo, amém, irmãos? Cristo está vivo. Por isso que a nossa cruz é vazia. Por isso que na nossa cruz, Cristo não está crucificado mais. Ele ressuscitou, amém, irmãos? A cruz é vazia por causa disso, porque Ele ressuscitou. Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. O autor de Hebreus nos diz isso, que Ele se fez ignomínia por nós. Ele se fez o sujo por nós. Ele se fez aquele que carregou a nossa culpa. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ressuscitou. Continuemos a falar ainda mais sobre Maria. Algumas pessoas dizem que ela virou santa por causa disso. Toda pessoa se torna santa de uma só maneira, como a palavra de Deus nos diz, crendo em Cristo Jesus. Rogo-vos, pois, irmãos, sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Romanos 6:1, temos paz com Deus, somos santos, transformados santos, crendo em Cristo Jesus. Maria, será que nós precisamos, será que a igreja precisa dar espaço para o feminismo? Será que a gente precisa dar espaço para esse tipo de situação? Não, queridos irmãos. Por isso que o cristão verdadeiro e genuíno, ele entende o valor da mensagem de Cristo, o valor do anúncio de Cristo, entende e respeita o valor da mulher dentro da igreja, dentro do lar, na sociedade. Uma mensagem tão importante, tão significativa, ela foi a portadora dessa mensagem. Não nos esqueçamos também de Maria, a mãe de Jesus, que também ela foi o receptáculo de Jesus e ela carregou no seu ventre. Então, a mulher tem um sentido e um significado muito importante na igreja. E é essa realidade que nós precisamos entender, compreender e viver dentro dessa realidade. É um assunto muito vasto, não daria para a gente esgotá-lo, só estou pensando algumas
circunstâncias para nós. Além dela ter o destaque do seu lado feminino, além dela receber a mensagem de vida, além dela ser portadora agora dessa mensagem para todos os discípulos, além dela receber esta mensagem como privilégio, nós vemos também que ela tem uma identificação com Cristo Jesus. E esse é um aspecto que eu quero gastar um pouco mais de tempo. Ela se identificou com Cristo porque Cristo se identificou com ela. Foi ela que foi curada. Foi ela que chorou aos pés de Jesus. Foi ela que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Foi ela que enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Foi ela que se humilhou. Ela que tinha uma má fama e que foi ressignificada, o seu nome, foi ressignificada a sua história, foi ressignificada a sua vida. E essa mulher, então, que era uma mulher ao nível do status social, uma mulher muito mal falada, agora ela se torna uma mulher com a portadora da mensagem mais poderosa e significativa de toda a história do cristianismo. O que isso traz para nós, queridos irmãos? Algumas lições que para mim são muito importantes. A primeira delas é que em Cristo Jesus sempre há uma nova oportunidade. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus sempre há uma nova oportunidade. Cristo Jesus é a nova oportunidade para este mundo. O Evangelho é a nova oportunidade para este mundo, para as nossas vidas. Nós não podemos pegar o Evangelho e menosprezar o Evangelho simplesmente num aspecto religioso. Não. Nós precisamos entender o Evangelho como uma integralidade. O tanto que a gente percebe que o Evangelho está envolvido com todas essas questões. Até o ato de se levantar e dobrar esse linho, esse véu, a preocupação que ela teve, o lado maternal, o lado da anunciação, o lado do reconhecimento, o lado da sua identidade reescrita por Cristo. Queridos, a nossa experiência com Cristo precisa ser cada vez mais profunda, mais significativa. Nós precisamos entender, e eu creio nesse Evangelho, no Evangelho que salva, no Evangelho que liberta, no Evangelho que de novas oportunidades, no Evangelho que reescreve histórias. Isso para mim é o Evangelho. Para mim eu vejo o poder de Deus quando eu vejo Deus reescrevendo histórias. E a minha oração é que Deus continue reescrevendo histórias a partir da nossa igreja, a partir do nosso testemunho, a partir das nossas vidas. Eu creio que esse Evangelho é esse Evangelho que transforma a prostituta, que transforma o alcoólatra, que transforma a pessoa que era adúltera, tinha o nome sujo na praça, era um estelionatário. Eu creio neste Evangelho que ressuscita, neste Evangelho que transforma, que nos liberta e nos ressignifica em todos os nossos sentidos, em toda a nossa vida. Eu acredito que ao se aproximar de Cristo, nós precisamos entender que Ele vai nos incumbir de uma missão. Essa é a segunda lição e a última desse texto. Todas as vezes que você se aproxima de Cristo, hoje a Igreja Evangélica Brasileira sempre quer receber algo, né? Eu quero uma bênção, eu quero que Ele resolva alguma coisa, eu quero que Ele faça alguma coisa, né? Tem gente que fala assim, até decreto agora, no nome de Jesus. E o coração de Maria foi ouvir Jesus. Ao ouvir Jesus, ela fez o que Jesus disse para ela fazer. Ela obedeceu.
A minha oração é que todas as vezes que nós nos aproximarmos do nosso Raboni, do nosso Mestre, nós possamos ouvir o que Ele tem para nos dizer. E nós possamos viver aquilo que Ele disser que nós precisamos viver. E que nós, ao sairmos por este mundo, a gente possa dizer: eu vi o Senhor. Eu não posso dizer eu vi o Senhor, mas eu posso dizer que eu ouvi a mensagem da cruz. Eu ouvi a mensagem da fé. Eu ouvi a história mais fantástica da humanidade. Um homem que morreu e ressuscitou e transformou o mundo. Essa mensagem me tocou. E essa mensagem me fez entender que ele diz: Carlos, agora você tem uma missão. Anuncie, pregue, fale para todos que você teve um encontro com Cristo. Se não for para isso, irmãos, não é evangelho verdadeiro. Se o evangelho está simplesmente nos aspectos de sensações e emoções, não é o evangelho verdadeiro. O verdadeiro evangelho nos leva a uma mudança de vida. Nos leva a viver o propósito que Deus tem para nós. Nos leva a viver a missão que Ele confia a nós. Que nessa noite a gente possa ouvir a Cristo e a gente possa, saindo daqui, fazer aquilo que Cristo deseja que a gente viva. Por quê? Mesmo nesse mundo de caos, não sei se vocês viram um vídeo, está circulando aí nas redes sociais, algumas igrejas na Ucrânia, mesmo ao som das bombas caindo, aqueles irmãos na igreja louvando ao Senhor, louvando a Cristo Jesus, mesmo com bombas caindo, mesmo com o exército mais poderoso da face da terra, mesmo com o terceiro país mais rico do mundo, mesmo com o tirano mais asqueroso deste mundo, os perseguindo, eles foram procurar aquele que tem a solução para todas as coisas na vida. Mesmo com o barulho das bombas, eles estavam louvando. Sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou, amém? Cristo ressuscitou. Por isso a gente não teme mais a morte. A gente não teme a morte. Por isso que o apóstolo Paulo falou: para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Por quê? Se você morrer, você sabe que um dia você vai ressuscitar, amém, irmãos? Você vai ressuscitar. Ele ressuscitou. Corpo novo. E Ele nos deixou essa mensagem. Nem Steven Spielberg conseguiu fazer um filme tão poderoso como esse. Imaginar algo tão poderoso como esse. Nem os maiores escritores conseguiram escrever uma história tão poderosa como essa. Um homem que ressuscitou dos mortos. Eu achei engraçado que minhas filhas se encantaram para assistir o Crepúsculo. E começaram a assistir uma série atrás da outra, uma série atrás da outra, e eles perguntando para mim o que eu achava e tal. Eu virei e falei assim: vocês vão ter que definir isso. Vocês vão ter que entender isso. Aí elas falaram para mim assim: essa menina é louca, pai. É uma louca. Querer ficar com esse cara que ele é um vampiro. Eu virei e falei assim: tem pessoas que não creem em Cristo Jesus e não vivem a loucura do Evangelho. Não vivem a loucura do Evangelho. Preferem viver a loucura de uma paixão na terra do que viver a loucura do Evangelho.
a verdade do Evangelho. Elas falam, nossa pai, você vê, em tudo você vê negócio de Bíblia. Vejo. Porque tudo para mim é uma explicação só. O universo todo, para mim, só tem um sentido. É revelar Jesus Cristo para todos nós, amém? É revelar Jesus Cristo para todos nós. Por isso que todos os filmes que eu assisto, eu vou ter uma aplicação teológica. Eu vou ter uma interpretação teológica. Eu vou fazer uma avaliação teológica. Porque o centro mais significativo de toda a humanidade é Cristo. Por que Ele é o centro? Porque Ele morreu e ressuscitou, amém? Isso é maravilhoso. Essa mensagem é poderosa, irmãos. É a mensagem mais poderosa da face da terra. E eu e você precisamos crer nela. Precisamos viver essa mensagem. Anunciar essa mensagem. Entender essa mensagem. Cada dia mais. Que Deus nos conduza. E que nós anunciemos. Eu vi o Senhor. Eu vi Cristo Jesus. Que mensagem poderosa. Feche os teus olhos. Ora ao Senhor neste momento. E se Ele falou hoje com você, converse com Ele. Ouça o que Ele tem para você nessa noite. Obrigado, Pai querido. Obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Teu apóstolo João, mesmo em prisão, em cárcere, em solidão, não se entregou a uma depressão, não se entregou a um pânico, nem ao desespero, mas diligentemente começou a escrever esses textos, para que a tua igreja daquela época e a tua igreja hoje pudesse compreender essa mensagem tão poderosa, o centro da vida, a ressurreição de Cristo Jesus. Que nesta noite, ó Pai, o Senhor nos leve a essa experiência tão profunda de ressignificar a vida, de ressignificar os propósitos, de entender a missão das nossas vidas, de entender com mais profundidade quão maravilhosa é essa Tua palavra, Senhor. Renova a nossa fé nesta hora, Pai. Eu clamo ao Senhor mais uma vez por paz nessa terra, Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitos estão sofrendo. Mas eu sei também que muitos estão se convertendo. Eu sei também, ó Deus, que para tudo, há um bom propósito debaixo do sol. E que o Senhor, ó Deus, esteja, ó Deus, com Teu povo na Ucrânia, e em diversos outros países que estão sofrendo, no Afeganistão, na Coreia do Norte, na China, na Síria, na Índia. Põe a Tua mão, Senhor. Fortalece cada coração, ó Deus, na profundidade, no poder que o Senhor tem sustentado o Teu povo. E que o Senhor, ó Deus, nos faça essa igreja avivada, essa igreja que realmente te busca em espírito e em verdade, que deseja cada vez mais do Senhor, que deseja sentar e ouvir o que o Senhor tem para dizer a nós. Toma as nossas vidas nesta hora, Pai. Abençoa, Deus, cada família aqui que saiu do seu lar e veio aqui hoje, ó Pai, abençoa, guarda. Nós queremos, ó Deus, orar pela vida da irmã Marinelli, por mais um ano de vida que o Senhor está concedendo à Tua serva, ó Deus, pela vinda do bebê, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a gravidez, a gestação, e que o Senhor possa derramar, ó Deus, da Tua graça, do Teu poder sobre a vida da Tua serva. Nós oramos também nesta hora, ó Pai querido,
pela vida da irmã Vanessa, que está gestante, ó Pai querido, que o Senhor também esteja a abençoá-la, a vida da irmã Jéssica Maria também, que o Senhor esteja a abençoá-la também na sua gestação. Guarda, ó Deus, cada família aqui, ó Deus. Os irmãos estão nos assistindo em seus lares, visita também nesta hora com teu poder. Queremos colocar, ó Deus, aquela família enlutada, ó Deus, e rogar, ó Deus, que o Senhor sustente o teu servo, o Senhor sustente os familiares nesta hora, com a tua graça e o teu poder. Abençoa, Deus, aquele lar nesta hora. Oramos, ó Deus, também por aqueles que estão enfermos, necessitam hoje, ó Pai, de uma bênção do Senhor, a bênção da cura. Toma essas vidas nesta hora com o teu poder, Senhor. Rogamos também, ó Deus, pelo trabalho do teu povo, que o Senhor esteja abrindo portas, dando direcionamento, abençoando, ó Deus, cada trabalho, prosperando, ó Deus, o trabalho dos meus irmãos, ó Deus, para que juntos nós possamos continuar sustentando a tua obra, ó Deus, e fazendo com que a tua obra, ó Deus, chegue até os confins da terra. Toma as nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, leva-nos em paz para os nossos lares. E que, ó Deus, ao nos reunirmos novamente no domingo, possamos, ó Deus, trazer experiências com o Senhor, momentos especiais com o Senhor. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.